Se o cliente não entende o que você faz, ele não compra, e não importa o quão transformador e incrível seja o seu trabalho. Seja muito bem-vindo à Semente de Crescimento de número 9. Nós estamos começando esse mês que é dedicado a algo que diferencia profissionais que querem crescer rápido daqueles que vivem apagando incêndio, que é a organização de serviços e protocolo comercial. Na saúde integrativa, a maior parte das técnicas ela é invisível, ela é subjetiva, ela é intocável para o cliente. E ele não sente a mesma segurança que você, porque ele não estudou os anos que você estudou, não se aprofundou na técnica que você. E é por isso que cabe a você transformar o invisível em palpável, traduzir a sua entrega em algo que o cliente possa enxergar, comparar e confiar. E se você está chegando por aqui agora, eu sou a Natália Henrique, mentora de negócios lucrativos na saúde integrativa. Eu ajudo terapeutas e profissionais a destravarem seu posicionamento, clareza e vendas, sem prometer milagre, mas com estratégia prática. E dentro aqui do Clube Integrativo você encontra não só direcionamento, conteúdos prontos, educativos, mas você tem também inteligência artificial treinada, aplicada, como a Clara, aquela inteligência artificial que te ajuda a conectar os pontos entre o que você sabe e como transformar isso em posicionamento claro. Eu digo para todo mundo que chega no clube, primeiro passo, ouve a Semente 01 e vai fazer o desafio com a Clara, porque disso nós temos depoimentos de transformação de minutos, tá, pessoal? Estou falando de minutos, gente, com depoimento, em 30 minutos eu organizei minha vida, eu descobri o que estava me travando e eu agi, eu avancei, eu entendi e agora estão se comunicando com clareza. E o que eu quero trazer para vocês sobre isso? Organização de protocolos, organização de proposta comercial é o que vai virar o jogo para você na saúde integrativa, é o que vai fazer você vender mais. Porque precisa ser tangível para que a pessoa entenda o que ela está comprando, senão ela não vai comprar. E isso é o que vai fazer toda a diferença. E é como ir num restaurante sem cardápio. O chefe pode ser incrível, mas se o cliente não sabe o que existe, como é servido e quanto custa, ele vai embora sem pedir nada. E é isso que acontece muitas vezes quando você tenta vender só dizendo, eu trabalho com saúde integrativa, eu avalio, avalio sua performance, te trato de forma personalizada e vou te trazer mais bem-estar, para que você viva com mais bem-estar. Para o cliente soa bonito, mas é vago. E aí ele pensa, ele não vai te falar isso, mas ele pensa, e o que eu recebo? Quanto tempo leva? O que eu vou sentir diferente? Por que isso funciona? Muitas vezes, esses erros, eu vou falar para vocês de 3 erros comuns dentro dessa parte, mas muitas vezes o que eu recebo aqui, converso com alunos, com mentorados, meu trabalho é direcionado para orientar profissionais nesse sentido, e em 95% dos casos, vamos colocar assim, o grande problema está nisso, não conseguir transmitir o que faz de forma clara, não conseguir colocar de forma tangível para o cliente, de uma forma que ele entenda qual é o problema que você resolve, com tantas técnicas que você tem, que você conhece, que você utiliza. Então, vou falar agora dos 3 erros mais comuns. E o número 1, primeiro deles é a explicação vaga demais. Então eu vejo muito isso, usar muitos termos técnicos. Eu faço biorressonância quântica com protocolo de detox celular. E não traduz isso para o cliente em algo prático. O cliente não sabe o que é desbiose, o cliente não sabe o que é osteopatia, o cliente não sabe o que é constipação. Eu já vi casos disso, as pessoas não saberem o que é constipação, porque é uma coisa tão banal, mas para o público em geral são termos desconhecidos. E não é que você não possa falar disso, mas você tem que traduzir para a pessoa, porque se ela não entende, ela não vai comprar. Então, explicação vaga demais, com termos muito técnicos, sem traduzir para o cliente o que isso significa, isso
afasta os clientes e aproxima seus concorrentes, porque é um outro colega, é um outro profissional que vai entender o que você está falando e vai ficar atento. Ó, não, deixa eu ver como é que o que ela utiliza no protocolo dela, qual que é a técnica que ela faz, o que ela tá entendendo? O seu cliente não, ele não entende, ele não vai comprar, vai ficar bonito na teoria, mas na prática não vai fazer resultado. Segundo erro, entrega sem começo, meio, fim. Isso aqui é uma questão que eu vejo. Parece que cada atendimento que você faz é um improviso. Se você não tem processo estruturado, o cliente ele não vai sentir segurança. Gente, ninguém gosta disso, de entrar, de comprar, de estar num lugar, por mais maravilhoso que seja. Você quer saber o que tem. Se você está indo num restaurante, como é que funciona? É a buffet, é à la carte. Eu peço aqui ou eu mesma vou me servir? Tem entrada, prato principal e sobremesa. Quais são as opções? Quanto custa? O que eu vou receber? Né? Isso tudo, a gente como cliente, se você pensar, não é o tipo de coisa que você gosta. Você não gosta de entrar em um lugar, não gosta de colocar seu dinheiro em alguma coisa. Não é que não gosta, a gente não faz isso. Colocar seu dinheiro em uma coisa que você nem sabe como é que vai funcionar, não tem uma perspectiva. Então isso para o cliente é péssimo e acaba afastando. E aí eu vejo como um sintoma, acaba sendo sintoma disso, não ter essa estrutura, o cliente, né, no meu caso, meus clientes, que só conseguem vender sessão avulsa. Porque fala, ai Natália, mas o cliente, quando eu vou fechar um pacote com ele não quer fechar pacote. Ninguém quer fechar pacote. Pacote, pessoal, não é o tipo de coisa desejável quando a proposta é um tratamento. Quando você propõe para a pessoa um plano de tratamento, aí ela vai comprar de você. Ticket de 5, 10, 15 mil reais, aqui a gente tem experiência disso, mas é dentro de um plano de tratamento. Pacote, 10 sessões de ozônio, 10 sessões de detox, 10 sessões... Gente, o que isso significa para o cliente se isso não estiver dentro de uma proposta com início, meio e fim? Ah, mas o trabalho de forma personalizada para cada um é um. Não importa, o seu trabalho ele pode ser estruturado de forma personalizada. As etapas têm que ser claras, independente do que vai colocar para Maria, o protocolo, a etapa 1 do protocolo vai ser diferente da do João, mas vai seguir as mesmas etapas, entende? Então isso acaba afastando. Terceiro ponto, promessas abstratas. Eu vou melhorar a sua saúde, vou trazer mais bem-estar, você vai viver mais com mais qualidade de vida, sem mostrar um resultado palpável. Isso é um tiro no pé. Um tiro no pé. O cliente ele não vai comprar, ele não vai colocar o dinheiro numa coisa que para ele tá muito floreado, tá muito intangível, tá muito no campo do abstrato. Tudo que tá no campo do abstrato não se concretiza. Gente, dinheiro, Pix, cartão, pagamento é resultado da compreensão de algo concreto. Por mais que o que você entregue seja uma coisa que é intangível no sentido de, às vezes você vai trabalhar num protocolo que é para desinflamar. Às vezes ele não vai sentir isso de forma concreta no corpo dele, processo. Ele não sente isso de forma concreta, mas se não for visível de forma pragmática para o cliente, ele não compra. E ele não compra o que ele não entende. E isso eu falo toda vez, eu gosto de trazer exemplos reais aqui das minhas mentorias, porque eu tô todo dia trazendo e parece que vocês estão vivendo no mesmo ciclo, entende? Cometem os mesmos erros e acaba que eu vou vendo e gosto de trazer esses resultados de uma mentorada, por exemplo, que eu vou trazer, que a gente chegou aqui e a gente fez só esse ajuste na proposta dela, porque quando ela chegou aqui, era aquela coisa confusa, né? Então ela falava, eu faço avaliação, depois eu vejo o que você precisa, pode ser que seja terapia floral, ozônio, suplementação, depende de como a pessoa chega aqui. Esse depende de como a pessoa chega aqui, gente, sabe o que é o resultado disso? Poucas vendas, o cliente fica inseguro. E aí o que nós fizemos? Estruturamos na mentoria o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, o protocolo, o tratamento, ele é dividido em 3 etapas, independente do que vai ser o caso daquela pessoa. As 3 etapas são iguais para todo mundo? Não, mas são 3 etapas
que vão seguir o mesmo padrão. Então a gente fez na etapa 1, que é a anamnese com a biorressonância. Etapa 2, o protocolo inicial, que são 5 sessões, mais o suporte nutricional, no caso dela 5 sessões de ozônio. E na etapa 3, a revisão dos resultados, mais o plano de otimização. E aí entrava outras terapias, outras necessidades, aí, independente do que for. Pode ser que na etapa 2 ali, ó, a etapa 1 vai ser igual para todo mundo. Não tem como fazer um bom protocolo, né, um bom plano de tratamento sem ter uma anamnese. A anamnese com a biorressonância é a que eu mais indico, te ajuda muito a vender. Melhor ainda, etapa 1 é igual para todo mundo, que é entender qual é o problema da pessoa, o que está originando a causa dele, para você propor uma intervenção. O primeiro protocolo inicial, ele vai ter 5 sessões. 5 sessões de desparasitação, vamos supor, ou o protocolo inicial de desparasitação é um detox, é uma hidrocolonoterapia, é um enema, o ozônio, é hidrogênio molecular, não importa. Mas a segunda etapa é a mesma coisa, o protocolo inicial. E na etapa 3 entra o ajuste, a otimização. Eu preciso entrar com mais 10 sessões de ozonioterapia junto com suplementação. Eu vou colocar para a pessoa mais 5 sessões aqui do protocolo X. Eu vou ajustar a vitamina XYZ, não importa. A etapa 3 ela vai trabalhar com otimização e isso vai servir para todo mundo. Então, o que aconteceu no caso dela quando a gente mudou isso? No primeiro encontro, e ela começou a explicar, né? No primeiro encontro, nós vamos identificar exatamente o que está por trás da causa do seu cansaço. Depois, nós vamos montar um protocolo inicial com 5 sessões que já vai te ajudar a desinflamar seu corpo. E, na revisão, a gente ajusta o plano de otimização ou uma manutenção, dependendo da resposta e do resultado do seu corpo. Percebeu como é que é a mudança disso? Não foi a técnica que mudou, só que foi a forma de tornar isso palpável. E a taxa de fechamento dela disparou. Ela começou a conseguir vender protocolos, tratamentos que ela não conseguia vender antes. Pessoal, essa foi uma que nós tivemos resultado dela aqui. Ela está vendendo protocolos de R$15 mil de saúde integrativa. Como? Fazendo exatamente essa estrutura de trazer e tornar para o cliente tangível o que ele vai receber, o tempo que vai levar, como é que vai funcionar. E no clube você encontra esses conteúdos que te ajudam a tangibilizar sua entrega. Tem conteúdos, pessoal, ali, vídeos educativos que mostram como funciona o exame, o protocolo, a técnica que você utiliza. Tem carrosséis que organizam a informação visualmente em etapas. Lembrem-se, as pessoas elas não conhecem de terapias integrativas. Você precisa educar o seu público e lá dentro do clube tem isso, posts que traduzem termos técnicos em linguagem simples, legendas executadas de forma intencional e estratégica para linguagem de rede social, linguagem que o público entende. E lá dentro ainda tem a Clara, que te ajuda a identificar. A Clara é a nossa estrategista, nossa inteligência artificial estrategista. Ela vai te ajudar a identificar quais são os temas do clube que mais conectam com o seu posicionamento, vai te ajudar a criar legendas estratégicas que traduzem o benefício das suas técnicas, te ajudar a ter ideias de vídeos para você responder com dúvidas reais do seu público, para você se posicionar como uma autoridade para o seu público, que as pessoas confiem em você. Ela vai te mostrar como que pequenas estratégias por semana vão te ajudar a atrair cliente certo. Ou seja, a Clara, ela faz a ponte entre o conteúdo com posicionamento único. E mais que isso, ela te ajuda a identificar onde estão suas travas, seus gatilhos. Ela vai te ajudar a direcionar, a transformar o que você faz em algo concreto e tangível para o seu cliente. Além disso, você tem ainda um grupo de membros onde você recebe feedback, você compartilha resultados, você se inspira com os colegas que já estão aplicando as outras ferramentas em um ambiente seguro, colaborativo, cheio de troca, pessoal. E é justamente isso que faz com que essa constância, né, faz com que o resultado chegue, porque isso vira um hábito. E a proposta nossa é que vocês avancem, que vocês cresçam. Então o desafio dessa semana é de transformar o invisível em palpável. Quero que você pegue o seu tratamento principal, o seu serviço e descreva em 3 etapas claras, começo, meio, fim. E se pergunte: se fosse um cliente leigo, isso aqui eu entenderia?
Se não entender, se a resposta for não, então simplifique isso. E aí você vai entrar lá dentro do clube, vai pegar um carrossel dessa técnica ou um post que te ajuda a ilustrar qual que é essa jornada. Pede a Clara para te ajudar a escrever esse roteiro, se for preciso, e você vai transformar isso em uma frase curta que transforma em palpável a sua entrega. Então, nós vamos fazer isso e eu quero que você compartilhe lá no grupo essas 3 etapas, tá? O conteúdo que você escolheu, a legenda ou o roteiro para Clara te ajudar e a sua frase palpável que transmite isso, né? Que resume o que você faz. Então, antes da gente fechar aqui, lembre-se, eu quero que você lembre que não basta ter técnica, é preciso que você mostre de forma palpável o que o seu cliente vai receber. E no clube você tem isso. Conteúdo pronto para te ajudar a se tornar visível, que parece abstrato. A Clara que te ajuda a conectar a técnica com o posicionamento. E ainda o grupo que te apoia, que te inspira e te fortalece. E no próximo episódio, que é o episódio 10, nós vamos falar sobre como criar uma jornada de atendimento, como começo, meio e fim. E por que o cliente não compra sessão avulsa? Ele compra um caminho de transformação. E até lá, eu quero que você se lembre de que quando você organiza o invisível, o cliente finalmente enxerga o valor que existe em você. Então, até o próximo episódio. Um beijo.